Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos fala assim: por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto João lhe dizia: não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, então, a filha de Herodias, Salomé, dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sobre juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhes fosse dado o que ela pedia, e mandou então decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que levou a sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Veja bem, queridos, nós vamos falar hoje, nessa manhã, sobre a morte de profeta. E este é um assunto muito profundo, porque nós vamos estudar sobre os planos de Deus e sobre a vontade humana, tá? Deus sempre faz o que Ele quer? Uma pergunta para a gente começar aqui a pensar sobre isso. Ou é o ser humano que escolhe aí o seu futuro? Por que alguém nasce dentro do plano de Deus, vive durante tanto tempo dentro do plano de Deus, mas na hora de morrer, morre fora do plano de Deus? Essas são algumas coisas interessantes para a gente pensar. No período em que eu pastoreei os jovens aqui em Timóteo, nós tínhamos um jovem muito engraçado, começou a caminhar com a gente, e ele falava que ele era escolhido. Você lembra, Juninho, que ele não morria? Você lembra dele? E ele falou assim com outros jovens, eles estavam dentro do lugar, falou assim: esse carro pode capotar aqui agora, que você morre, mas eu não morro, porque eu sou escolhido. O cara pode chegar com a arma aqui municiada e atirar em mim, eu não morro, porque eu sou escolhido. Será, querido, que é assim mesmo? A gente pode adiantar ou atrasar a nossa morte, mesmo ainda não tendo cumprido todo o propósito de Deus para nós? Algumas coisas fortes, né? E aí a gente pega esse texto de João Batista, que fala sobre ele, e Flávio Josefo, um historiador judeu, relata esse processo de uma maneira bem interessante, porque João fala contra essa união de Herodes com Herodias, porque Herodias era esposa do seu irmão Filipe. O tetrarca era alguém habilitado pelo grande imperador a cuidar de uma da região. O reino romano naquela época foi dividido em 4 partes, e aí Herodes Antipas então fica responsável pelo governo naquela região da Galileia, da Bereia, aquela região onde se encontrava Jesus, onde se encontrava João Batista. E Flávio Josefo diz que um dia ele resolve ir até Roma. Ir até Roma, e lá ele encontra o seu irmão Herodes Filipe, e vê também Herodias, e toma Herodias por esposa, e também a filha dela, com Filipe, que era Salomé, e traz para a região da Galileia. A história não entra mais em detalhes a respeito da vida de Filipe, se ele foi morto, se não foi, o que aconteceu depois, mas fala sobre Herodes, Herodias e também Salomé, que vem junto com Herodes Antipas para a região da Galileia. E João Batista, sabendo de toda essa história, começa a confrontar Herodes sobre o seu relacionamento com a sua cunhada. Começa a dizer para ele: ó, está errado aos olhos de Deus, você está errado. Você não pode tomar essa mulher por esposa, porque ela é a mulher do seu irmão. Olha que coisas interessantes. Como a gente já falou aqui, cada filho de Herodes ficou com uma parte, né, do reino, tá? E Herodes Antipas,
o assassino de João, e ele ficou com medo. A maneira como ficou relatada aqui o texto em Mateus faz parecer que ele fez uma comparação entre João e Jesus antes de matar, mas não é assim. A forma como foi relatado parece ser assim, mas não. Ele matou João primeiro, e depois, quando ele ficou sabendo dos milagres de Jesus, ele falou: esse aí é o João que ressuscitou e está cheio de poder e agora fazendo esse monte de coisa. Ele tinha medo antes de matar João, porque João era um profeta com quem o povo tinha uma identidade. Você concorda com isso, sim ou não? Tinha que ter, querido. João estava lá no deserto, o povo saía da cidade para ir lá no deserto, ouvir que era raça de víbora ainda por cima. O povo tinha que gostar muito dele. Atrás de quem você vai andar tão longe para ouvir ainda ele te xingar, falar que você é raça de víbora? O povo ia. Então João era alguém muito bem quisto pelo povo. Herodes temeu matá-lo antes por isso. Mandou prender porque João afrontou, falou contra ele. E aí depois, numa decisão idiota, Herodes faz uma promessa para uma garota. O que tinha na cabeça desse cara? Uma moça vem, faz uma dança, ele se empolga tanto com o negócio, vai falar: o que você quiser, até a metade do reino eu te dou. E ela vai e fala para a mãe dela: mãe, ele me ofereceu até metade do reino. O que eu peço? Pede a cabeça do João. E aí, como ele tinha prometido isso, no meio de uma festa, era a comemoração do seu aniversário, tinha um monte de testemunha, ficou sem jeito de voltar atrás. Nós vemos algumas pessoas falarem, prometerem algumas coisas tolas na Bíblia. Quando a gente se lembra de Jefté, o Senhor já estava com ele, já garantiria para ele a vitória, mas ele faz um voto: Senhor, primeiro ser vivo que vier diante de mim no retorno da batalha, eu vou sacrificar para o Senhor. Quem que vem? A filha dele. Herodes faz algo parecido, só não prometeu para Deus: que você quiser, até a metade do meu reino, eu te dou. Olha que coisa séria. E aí ela pede a cabeça, e ele então manda matar João Batista. Mateus relata essa história deixando para nós algumas características sobre Herodes bem interessantes. A primeira é que ele era supersticioso, querido? Ele era supersticioso. Ficou com medo de Jesus, pensando que fosse João Batista. Ficou com a consciência culpada, porque apesar de João Batista falar contra ele, eu acho que ele tinha um apreço pela pessoa de João Batista, senão ele tinha matado ele já de cara. Ele mandou só prender. E isso é tão sério que quando Salomé pede para ele a cabeça de João Batista, algumas versões, e também lá em Marcos capítulo 6 fala, e Lucas também fala, que ele se entristeceu pelo que ela pediu, mas fez porque havia prometido na frente de outras testemunhas. As pessoas ainda estavam lá na comemoração do aniversário, quando ela volta com o pedido. Não foi algo que ela saiu, demorou 3 dias para pensar. Não, saiu da presença dele com a promessa que ele daria até metade do reino. Chega até a sua mãe fala: pede lá. Ela já volta e fala: eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Então Herodes, alguém altamente influenciado também, se a gente parar para pensar, por um espírito de sensualidade. Primeiro ele já tinha tomado para si a esposa do irmão. E depois a sobrinha dele faz uma dança sensual lá para ele, que agrada o coração dele. Olha o nível que chega a vida desse homem. Olha que características promíscuas haviam sobre a vida de Herodes. Que mente perturbada, perversa, má. Mas veja bem, a história nos relata a morte do maior profeta até aquele momento, que é João Batista, testemunhado pelo próprio Cristo. Dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior que ele. Mas ele morre. Será por quê?
Será que era o tempo de João Batista morrer? Será que o que Deus tinha planejado para ele era só até ali mesmo, era só aquilo? Havia uma promessa sobre João Batista, querido. A gente vai ler daqui a pouquinho, lá em Isaías fala sobre isso. Que ele viria antes de Cristo, aplainando os caminhos, convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Viria no espírito de Elias, combatendo a idolatria. Será que João Batista já tinha cumprido todo o propósito dele até esse tempo? Ou será que ele, de alguma maneira, colaborou para que a sua morte fosse antecipada? A gente vai ver sobre isso aqui durante a ministração dessa palavra. E algo interessante que a gente pode observar sobre a morte de João é que ele morre pelo erro dos outros. De certa forma, sim, João não tinha adulterado, João não tinha tomado mulher de ninguém para ele, João não tinha feito nenhuma promessa idiota, mas ele morre porque Herodes e Herodias tinham prazer nessa vida, que é exatamente contrária aos princípios de Deus, exatamente contrária àquilo que o Senhor sempre declarou na sua palavra. Naquela época eles já tinham a Torá, já tinham a Taná, que é o Antigo Testamento. Eles sabiam que para Deus era errado esse tipo de comportamento. Não tinha ninguém enganado, queridos. Não tinha. João Batista tenta combater isso aí. E aí a gente precisa pensar o seguinte: tudo que acontece então é vontade de Deus? Então, o Herodes ir lá e pegar a cunhada dele é vontade de Deus? Não é verdade. E o diabo tem enganado muita gente pensando isso, que tudo o que acontece é vontade de Deus. O que precisa ficar claro para mim e para você é que tudo acontece sob a permissão de Deus, mas a vontade de Deus é outra coisa. O Senhor Deus, ao fazer o homem, Ele dota o homem de uma liberdade, tá? De escolher. E se tudo que acontece fosse vontade de Deus, ninguém poderia ser culpado por nada, sim ou não? Ninguém poderia ser culpado nem pelos pecados, se fosse a vontade de Deus. É Deus que estava na direção de tudo, e não é assim. Nós somos dotados do privilégio ou da responsabilidade da escolha diária nas nossas vidas. Você escolheu estar aqui essa manhã. Você poderia ter ficado em casa, mas não, você decidiu estar aqui. A vontade de Deus é que você estivesse, sim. É de que outras pessoas também estivessem, sim. Mas quem colaborou, corroborou, decidiu cumprir a vontade de Deus foi você, fui eu, de estar aqui essa manhã. Mas eu tenho certeza que a vontade de Deus é que todas as cadeiras aqui estivessem cheias, ocupadas. A vontade de Deus é que nenhum homem se perdesse, mas pelas suas escolhas o homem acaba se perdendo. Então a vontade de Deus, ela é de verdade sempre boa, agradável e perfeita. E quando ela acontece na nossa vida, ela acontece assim, de maneira boa, agradável e perfeita, mesmo que na ótica humana não pareça assim quando acontece. Mas ela é sempre boa, agradável e perfeita. Mas quando a gente escolhe algo fora da vontade de Deus, nós assumimos os riscos e também a responsabilidade da nossa escolha. Eva escolheu ouvir a serpente, Adão escolheu ouvir a Eva, e por causa disso, caiu sobre toda a humanidade a consequência. Então nós somos dotados de uma liberdade de escolha. Outra coisa, então tudo é culpa do diabo? Claro que não, querido. A palavra de Deus fala que Ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele sugestiona, a palavra de Deus fala que há dardos inflamados do maligno que são lançados na nossa mente. Ele tenta sugestionar, ele tenta nos impulsionar ao pecado, mas quem decide dar ouvidos ou não somos eu e você. Então é tudo culpa do diabo, querido? Não, ele está cumprindo o papel dele. Se a gente cumprir o nosso, que está nas Escrituras, que é resistir a ele, ele vai fugir de nós. É isso que a palavra fala, amém ou não amém? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
Então não é tudo culpa dele também. Claro que ele não é nenhum coitadinho que nós precisamos ter compaixão dele, de maneira nenhuma. A palavra do Senhor declara que o fim dele já está traçado. Será lançado no lago de fogo junto com os demônios, com o inferno, e vai passar a eternidade ali, sendo descarregado sobre ele e sobre o inferno toda a ira de Deus. Então o destino dele já está traçado. Mas querer responsabilizá-lo por tudo seria meninice da nossa parte. Não entender que cabe a nós a escolha, que na nossa mão está o poder da decisão. Nós precisamos entender e nos direcionar a isso. E isso é tão sério, sabe por quê, queridos? Tem gente que vive escravizado pelo diabo e não quer sair dessa vida. Não quer. Não é por falta de conhecimento, não é por falta de não saber, não é por falta de não conhecer a palavra de Deus, não. Infelizmente tem gente dentro das igrejas, escravizados pelo diabo, mas não querem ser libertos. Olha que coisa séria. Ouvi alguém dizer um dia assim: eu fazer cura, fazer libertação para quê? Quero morrer com todos os meus problemas. Aí a culpa é do diabo, querido. Não quer ser liberto, não quer ser nem curado. Decidiu. Não quer ter a vida mudada, não quer ter a vida transformada. Escolheu isso para si. E aí, querido, para isso não adianta a gente tentar forçar a barra. Não adianta, por mais que você ame a pessoa, que seja alguém que você goste muito, você tentar forçar a barra. Não, eu vou expulsar esse demônio daí. Se ela não quiser, ela não vai sair. O primeiro princípio da libertação é desejar ser liberto. O primeiro princípio da cura é desejar ser curado. A gente precisa entender essas coisas apesar de se tratar de coisas espirituais, a gente precisa entender e viver isso com racionalidade. É a decisão diária que eu preciso tomar. E aí eu preciso dizer para você algumas coisas. Tudo que é mais forte do que a nossa decisão é algo demoníaco. Se está suplantando o seu poder de decisão, é algo demoníaco. Você precisa de ajuda. E aí faz uma análise aí em você. Tem alguma coisa aí, algum desejo, alguma vontade que está além da sua decisão? Paulo faz uma declaração forte. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. O mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Coisa está acima da decisão. Há uma força demoníaca trabalhando contra mim, contra você, sujeitando a nossa decisão à vontade. Aí precisa de ajuda, que você tem que ver. Tem coisas que você não quer fazer, mas você faz, pede ajuda. Procure o seu discipulador, procure o seu pastor, sua pastora. Seu líder de célula fala: olha, eu estou vivendo nessa situação, eu preciso de ajuda. Não consigo decidir para não fazer mais, não dou conta mais disso, me domina, me controla. Essas coisas são muito sérias, querido. Eu tratei de um jovem, né, um homem mais novo que eu, já casado com filhos, durante praticamente 3 anos. E ele era viciado em cocaína. Olha que sério. E não conseguia parar de usar. Ficava ali 3, 4, 5 meses, recaía. 6, 7 meses, recaía. E eu falando com ele: não sai da igreja, não sai da igreja, Deus vai te libertar. Foi para a clínica de recuperação, recaiu de novo. Não conseguia, querido. Um belo dia em casa, eu fazendo discipulado com ele, e ele já havia me contado uma história repetidamente a respeito de como ele teve sua vida iniciada no vício. E aí o Espírito Santo de Deus trouxe a revelação do que gerava essa dependência nele. Era uma falta de perdão que ele tinha numa situação com o pai dele, que tinha acontecido quando ele tinha 15 anos, mais de 20 anos atrás isso. E o Espírito Santo me direcionou a dizer para ele: olha, vai lá e pede perdão para o seu pai que você vai ser liberto. Vai lá e pede. E aí, quando eu falei isso para ele, ele desmontou na sala da minha casa como uma criança chorando. Chorou de soluçar, querido. O homem já de mais de 30 anos.
E aí foi no dia seguinte na casa do pai, não conseguiu falar. Foi mais um dia, conseguiu, pediu perdão, liberou perdão. E aí no dia 19 de janeiro desse ano, ele me ligou, falou: pastor, para a glória de Deus, tem 1 ano já que eu não uso mais a cocaína. Desde o dia que eu fui lá, pedi perdão para o meu pai, liberei perdão para a vida dele, eu não recaí mais no vício das drogas. Aleluia! Não tinha mais o poder de decisão, mas queria ser liberto. Se sujeitou à direção do profeta na vida dele para fazer o que o Espírito estava mandando, e foi liberto, querido. E depois disso a vida mudou, transformado, a família está feliz, está crescendo. Ele está crescendo também financeiramente, ele é um empresário, está vivendo uma vida abundante, mas porque deu ouvido, decidiu obedecer à voz de Deus na vida dele. Precisa desejar ser liberto. A gente precisa se atentar para isso. Os vícios, olha só, os vícios acontecem na vida do ser humano, muitas vezes por uma questão psíquica. Mas o demônio aproveita dessa brecha. Olha, a brecha dele na vida desse menino era na alma dele. Era algo emocional. Culpava o pai por ele ter entrado no mundo das drogas. Responsabilizava o pai. E aí, quando essa ferida na alma é fechada por intermédio do perdão, toda a legalidade que o inferno tinha para tomar dele o poder de decisão, ela é cessada. E aí ele pode viver uma vida de liberdade em Cristo agora. Porque aquilo que dava legalidade para o diabo tocar na vida dele, sugestionar, impulsionar, tirar dele o poder de decisão, acabou. Não tinha mais jeito, o diabo perdeu a sua ferramenta de trabalho na vida dele. E aí, se a gente traz esse paralelo para a vida de Herodes, como nós já falamos, estava dominada ali pela sensualidade. A dança da sobrinha dele o fez fazer uma promessa impensada. Herodias estava dominada pelo ódio. Sim, odiava João Batista porque João Batista condenava o seu relacionamento. Estava tão dominada pelo ódio que ela perdeu a visibilidade de entender que foi prometido para ela até a metade do reino. Seria ali uma tetrarca, ia comandar metade do reino de Herodes Antipas. Mas o ódio era tão grande no coração dela que ela preferiu pedir a morte de João do que a metade do reino. Veja como que as emoções elas influenciam na nossa decisão. De que está cheio o seu coração? É do que está cheio o seu coração que vai influenciar nas decisões que você toma. Todo dia. Aqui a gente tem um relato sobre a vida de Herodes, Herodias, João Batista, mas todos os dias nós tomamos decisões. E muitas delas acontecem pelo que está cheio o nosso coração. E aí seu coração está cheio de quê? Talvez seja por isso que você vive decidindo errado. Porque o que está cheio do seu coração não é da presença do Espírito, não é da palavra de Deus, como o salmista diz: ó, a tua palavra eu escondi, guardei no meu coração para que eu não peque contra o Senhor. Se você tem decidido muito errado, querido, você tem decidido em desacordo com a palavra de Deus, e isso em qualquer área da sua vida, seja na sua família, seja nos seus negócios, seja na sua vida em sociedade, seja dentro da igreja. Se você tem decidido de maneira contrária à vontade de Deus, você precisa observar, porque seu coração está cheio de alguma coisa que não é o Espírito Santo de Deus. As nossas decisões são tomadas de acordo com o que o nosso coração está cheio. Isaías capítulo 40, e aí você pode colocar na projeção aqui por gentileza, verso 3 ao 5, a gente vai ver uma profecia a respeito de João Batista. Isaías capítulo 40, do verso 3 até o verso 5.
uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão aplanados. E os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada. E juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Essa é uma promessa a respeito de João Batista. Isaías está falando lá, 400, 500 anos antes, que viria alguém antes de Jesus para fazer isso, para nivelar o caminho. Aquilo que é buraco vai ser preenchido, aquilo que está alto, aquilo que está excedendo ao nível, vai ser aplanado, para que Cristo viesse trazer a implantação do reino de Deus sobre a terra. Esse era o propósito de Deus para a vida de João Batista. João nasceu para o cumprimento de um plano de Deus. João nasceu para o cumprimento de uma profecia, para o cumprimento de um projeto. João fazia parte, era uma parte muito importante do projeto de Deus, que era a vinda de Cristo Jesus para implantar o reino, depois morrer em nosso lugar, pagar a dívida, a escritura que havia contra nós. João fazia parte desse projeto. Então ele nasceu para isso, preparar o caminho do Senhor, levar os filhos de Israel ao arrependimento, converter o coração dos pais aos filhos e também dos filhos aos pais. Acusar os pecadores não fazia parte desse plano. Falar contra o pecado, sim, todo o pecado, mas acusar os pecadores, não. E aí eu quero levar você a uma rápida reflexão nesse tempo. Preste bem atenção. Preste bem atenção. O espírito de Elias, que virá sobre a igreja nos últimos tempos, a unção de Elias que estará sobre a igreja no último tempo, trará o último avivamento. Essa unção fala que vai vir para trazer arrependimento novamente no meio do povo, no mundo. Para denunciar o pecado e não o pecador. Quem expõe o pecador é o diabo, querido. Você já ouviu aquela história? Que aparece um endemoniado, vai alguém expulsar? Não, eu não saio não, você não tentou me expulsar não, você está em adultério. Quem expõe o pecador é o diabo, querido. É ele. Nós, cumprindo o propósito de Deus, nós estamos aqui para expor o pecado, não o pecador. Nós estamos aqui para denunciar o pecado e não o pecador. A proposta de Deus para João Batista era denunciar o pecado, levar ao arrependimento, mas não desonrar uma autoridade. E querendo ou não, Herodes Antipas era uma autoridade naquele lugar, naquele tempo. E João Batista se levanta e desonra aquela autoridade, expondo o seu pecado. Quando Deus confronta, queridos, alguém com pecado, preste bem atenção. Você pode olhar para a vida de Davi, só estava o profeta e Davi. Não tinha terceiros lá. Quando João faz com Herodes, é no meio de todo mundo. Desonram a autoridade. Preste bem atenção, se o próprio Deus respeita a autoridade que Ele mesmo estabeleceu, por que nós não vamos respeitar? Quando Deus vai tirar a vida de Arão, manda que Moisés suba com Arão e o filho de Arão no alto do monte, Ele fala com Moisés: Moisés, manda Arão tirar a roupa sacerdotal primeiro. Aí tira, agora põe no filho dele. Põe, agora eu posso matar o Arão. Olha que lindo isso, querido. O próprio Deus respeita a autoridade. O próprio Deus respeita isso. Deus é Deus, querido. Podia fazer o que Ele quisesse fazer, pode fazer o que Ele quiser. Mas Ele mesmo, e aí é uma das grandes questões que a gente vai, pelo menos eu quero perguntar para Ele na eternidade: Senhor, por que o Senhor estabeleceu algumas regras que nem o Senhor mesmo pode quebrar?
né? A gente está estudando a ministerial, né, Bianca? Está falando sobre teontologia e a gente tem discutido isso. Poxa, o Senhor estabeleceu algumas coisas que Ele mesmo não passa sobre elas. Mesmo tendo poder e autoridade para fazer, não faz. Deus respeita a autoridade, querido. Porque a gente, como homem, infinitamente menor do que Deus, não pode fazê-lo? Para pensar. Acusar os pecadores não era o plano de Deus. Falar contra o pecado, sim, como a gente já disse. Denunciar o pecado, sim. Levar ao arrependimento, sim. Desonrar a autoridade, não. João, até ali, ele foi maior, como a gente já disse. Mas será que ele morreu antes da hora? E aí, preste bem atenção no negócio, para a gente pensar. Jesus, pouco tempo depois desse episódio, fica sabendo que Lázaro morre, chora, mas vai lá e ressuscita o Lázaro, amém ou não amém? Jesus não podia ter feito isso com João Batista, não, querido? Será por que Jesus não fez? Será que tem a ver com a causa que levou João a morrer? Não estou falando que é não, tá? Só estou querendo te levar a pensar. Jesus se entristeceu com a morte de João Batista? Claro que sim. Além de ser um instrumento de Deus no ministério do próprio Jesus, João Batista era primo de Jesus, ué. Era da família. Mas por que então que Jesus não ressuscitou João? Será que o propósito de João ali tinha acabado de fato? Será que era tempo mesmo dele morrer? Será que todo mundo que precisava arrepender, porque a palavra diz que ele viria para trazer arrependimento, será que todo mundo que tinha que arrepender naquela época já tinha se arrependido? Será que todos os pais ali já tinham convertido o coração aos seus filhos e os filhos já tinham convertido o coração aos seus pais? Porque o propósito da vida de João também era esse. Será que tudo já tinha acontecido então? É só para a gente pensar, será que já era a hora mesmo dele morrer? Ou será que ele acabou adiantando, trouxe aí, morreu de maneira prematura porque decidiu desonrar? Jesus poderia ter morrido antes da hora, querido. Se José não tivesse fugido para o Egito, será que Jesus teria morrido enquanto bebê e ia morrer antes da hora? Se José não tivesse obedecido à voz de Deus, para sair da onde estava, Jesus tivesse nascido lá na Galileia, tivesse nascido lá em Jerusalém, será que ele teria morrido como criança? Porque Herodes manda matar. Ficou sabendo da promessa de um Salvador, e aí Herodes, aí nesse caso Herodes o Grande, o pai de Herodes Antipas, manda matar todos. Se José não desse ouvido, será que Jesus teria morrido? São coisas para eu e você pensar nessa manhã. Será que Jesus poderia ter morrido na tempestade lá, quando ele estava lá no barco dormindo? Se ele não tivesse se levantado contra ela, será que ele poderia ter morrido? Se os discípulos não tivessem acordado ele lá, falado: ó mestre, está caindo um temporal lá fora, o barco vai virar, vai morrer. E Jesus não tivesse, acalma-te vento, acalma-te mar, será que ele poderia ter morrido se ele não tivesse levantado contra aquela grande tribulação? Isso é para a gente pensar, querido. Será que na sua vida aí, você ainda não está vivendo tudo que precisa, tudo que Deus tem para você, é porque a gente não está levantando para fazer o que precisa ser feito? Não está dando ouvido à voz do Espírito quando ele fala: sai daí, vai para tal lugar, volta para cá agora, não se relaciona com fulano? Alguém já te disse isso, direcionado por Deus? Eu acho que você não devia andar com essa pessoa, não. E você temou e foi assim mesmo? Isso é problema, querido. Será que alguém já te orientou a não falar contra as autoridades, você insiste em falar?
Você tem enfrentado as tempestades aí, ou à medida que o barco balança, você vai mais para o fundo do barco tentando se esconder? Deixa eu te dizer algo muito sério, e eu sou prova viva disso. Não cumprir o ministério de Deus por medo é não crer em Deus. Não cumprir o chamado que Deus tem para você por causa de medo é não confiar em Deus. De verdade. Sou prova disso, viva. O pessoal que é mais antigo da igreja, que sabe da minha história. O tanto que eu tentei fugir do chamado de Deus para a minha vida. O tanto que eu esquivei, o tanto que eu evitei. O tanto que eu pude correr, eu corri. Não confiava em Deus. O mar está se levantando aí, você está recuando. Como é que está aí? Para a gente pensar. Como é que está seu coração nesses dias? Alguém tem te desafiado para fazer algo além da sua capacidade no reino? E aí você está com medo por causa disso? Deixa eu te falar. Tudo que nós somos chamados para fazer dentro do reino de Deus está além da nossa capacidade. Tudo. Sabe por que está? Para a gente não se gloriar depois. Eu fiz porque eu era bom. Não. Está além da nossa capacidade para a gente falar. Só aconteceu por causa da misericórdia e da graça de Deus. Só deu certo porque Deus estava comigo. Se não fosse Ele, tinha dado tudo errado. E aí a tônica que fica no meu coração depois desse entendimento é o seguinte, querido. O que eu mais quero, a minha maior ação é, Senhor, não permita que eu atrapalhe a sua obra. Não me deixe atrapalhar nada do que o Senhor quer fazer. Eu quero ser um colaborador. Atrapalhador não quero ser, não. Está sempre além da nossa capacidade, querido. Está sempre além. Para a gente não se gloriar mesmo, para a gente aprender a depender mesmo de Deus. E cada dia o Senhor nos desafia para coisas maiores. Para que a gente dependa mais, para que a gente glorifique a Ele mais. Para que todos saibam mesmo que é Ele que faz, por intermédio de nós, mas é Ele quem faz. É fácil, Valdeci, liderar a diaconia? É maior ou menor que você? É maior, mas você está aí liderando, não está? Pela graça de Deus, está aí sendo fortalecido, sendo direcionado pelo Espírito e já vai rompendo, amém ou não amém? Você preferia não ser líder, falando carnalmente, ou ser líder? Não ser. Mas você prefere obedecer ou desobedecer? Obedecer é muito melhor, querido. Obedecer é melhor. Então para de bobeira. Aceita logo o que Deus tem para você. Estufa o peito cheio do Espírito Santo de Deus e fala, ó, eu não sou nada, mas com o Espírito de Deus em mim eu posso tudo. Para a glória de Deus eu posso tudo. É com você, querido. Se fosse eu... E a gente é terrível, né? Quando alguém vem nos desafiar para mas por que você não falou com outra pessoa? Tem outra pessoa muito melhor que eu. Não, mas não falou com você e não com o outro. Por que com você, se fosse para ser com outro, tinha falado com o outro? Mas a gente é terrível para dar desculpa, né? Abre uma célula na sua casa. Eu, na minha casa é muito simples. Não tem nem cadeira direito, nem tem problema não. Faz na casa do outro, não. Se fosse na casa do outro, Deus tinha falado para eu falar com o outro. É com você. Lidera uma célula, mas eu não sei nem, não tem problema não, querido. Deus sabe do seu coração. Se Ele está te chamando é porque Ele vai te capacitar. Mas eu pregar no culto, é você. Se Deus te chamou, vai lá você e faz, na dependência dEle. Mas é você. E é tão maravilhoso, querido, quando a gente mesmo com medo obedece. Porque quando as pessoas vêm falar com a gente assim, nossa, você ministrou que palavra poderosa, lá dentro você sabe assim, eu estava segurando ali para não cair de medo, estava morrendo de vergonha, isso é Deus puro, se não é Deus não tinha dado certo não. Não tem algo mais maravilhoso do que você mesmo saber que a glória é de Deus e você dá a glória para Ele, pelo bem que Ele tem feito através da sua vida, não, querido? É para a gente. Talvez está no seu lugar e fulano de tal, podia estar aqui hoje para ouvir essa palavra, porque a gente é assim, né? É sempre o outro. Mas não é não, era para você, é por isso que você está aqui.
É para quem está em casa. Por isso que essa pessoa que está em casa agora está ouvindo essa mensagem e está pensando, tomara que fulano de tal esteja vendo. Não, mas é para você que está assistindo aí. Ó. É com a gente. Fala, bate no peito e fala assim, é comigo. Fala forte, querido, é comigo. Se fosse uma palavra de bênção que Deus vai te dar um tesouro precioso, você estava rapando a unha lá no telhado. Mas aí quando eu chamado para a obra, o pastor falou que é comigo, né? Não sei não. É com você, ué. Querer, querido, enfrentar o ódio dos endemoniados com palavras não é o correto, tá? Demônios se vence expulsando em nome de Jesus. Mas ser possuído e não querer libertação nos deixa em pecado. Esse negócio de autoridade é muito sério. Quando Satanás vai brigar com Miguel pelo corpo de Moisés, o que Miguel fala para ele? O Senhor te repreenda. Miguel tinha autoridade, querido? Tinha. Príncipe de Israel. É assim que a palavra de Deus o identifica. Príncipe guerreiro de Israel. Miguel tinha autoridade. Mas pela sua fala dá para entender que o poder do diabo era maior que o dele. O diabo tem poder, querido. E ao ser expulso do céu, Deus não tirou nada do que ele tinha dado para o diabo, não, tá? Todo poder que ele tinha ao estar lá permaneceu com ele. É por isso que a gente sem Cristo, ele é muito maior do que a gente, muito, muito maior. Com Cristo não, a gente estando com Cristo, ele não pode fazer nada porque Cristo está conosco. Mas na naturalidade ele é maior do que a gente. E tem gente que brinca aí achando que não. Mas é. E é por isso que Miguel fala com ele, ó, que o Senhor te repreenda. Eu não tenho poder para isso, mas o Senhor tem. Então que o Senhor te repreenda e pega o corpo de Moisés e sai rápido da situação. Então preste atenção. Demônio a gente expulsa no nome de Jesus. Agora não querer ser liberto deixa a gente numa condição de pecado. E aí é de tudo, tá, querido? Nada pode nos dominar a não ser o Espírito Santo de Deus. Nada. Se sua esposa te domina, se o marido te domina, se os filhos dominam, se o carro domina, se a televisão domina, se a internet te domina, se as redes sociais te dominam, é pecado. Quantas famílias têm sido destruídas porque o casal não dá conta de administrar aí a questão da internet? Não se conversa mais, não se relaciona mais, porque está sentado à mesa e o Instagram está cortando a alta. A família está reunida para se relacionar, mas cada um no seu telefone. E está lá as redes sociais comandando tudo. Se está te dominando, querido, é pecado. Só o Espírito Santo de Deus deve nos dominar. A comida, se a comida te domina, querido, é pecado. É pecado. Comer desregradamente, comer de maneira errada, vai antecipar os seus dias na terra. Assim como a desonra antecipou de João, comer mal, não cuidar da saúde, antecipa os seus dias. Deus não queria que você morresse, não, mas você não vigiou. E eu posso falar com você com autoridade. Né, Rafa? Nós, vigia, querido. Vigia, cuida da sua saúde, faz um exercício físico, cuida de você para você não atrapalhar os planos de Deus, para você não antecipar o dia aí da sua morte, tá? Olha aí João Batista, insubmissão é se levantar contra a autoridade, desonra é acusar, criticar, Deus está sobre todos. Nós somos pregadores das boas novas, precisamos falar contra o pecado, não contra as pessoas, e clamar ao Espírito Santo para convencer. Deixa eu te dizer, eu sei que é através de mim e de você, eu sei que é através das palavras que Ele coloca na nossa boca, que as pessoas são convencidas, mas é só por intermédio dEle.
Se você falar as mesmas palavras, sem a autoridade do Espírito Santo, sem a direção do Espírito Santo, não vai surtir efeito algum. Preste bem atenção no testemunho que eu contei para vocês desse rapaz. Ele já tinha me contado essa história a respeito do pai dele, sem brincadeira, mais de 20 vezes, querido. Mas nunca o Espírito Santo tinha me atentado, me alertado para isso. Já tinha falado para mim mais de 20 vezes. Mas eu nunca tinha, o Espírito Santo nunca tinha me revelado que a origem do problema dele estava ali. Nesse dia ele falou. O problema dele é a falta de perdão. E o Espírito Santo usa muita gente assim. Os nossos atendimentos no gabinete são interessantes. Às vezes você faz uma pergunta aleatória, que na sua cabeça não tem nada a ver, mas o Espírito Santo está falando. Pergunta para ele sobre isso. Pergunta para ela sobre isso. A gente faz. E a pessoa desmonta. Por quê? Tem a ver com o que você falou? Não. Tem a ver com o Espírito Santo convencendo as pessoas. É Ele quem convence do pecado, da justiça, do juízo de Deus. É Ele. Por intermédio de nós? Sim, mas é Ele. Por quantas vezes as pessoas chegam para a gente e perguntam, está tudo bem com você? A gente fala, está tudo bem, e não acontece nada. Mas tem dia que chega alguém, vira para a gente e fala, está tudo bem, aí você desmonta. Por quê? Porque foi o Espírito Santo que mandou ele te perguntar, e é a mesma pergunta de sempre, mas bate na gente diferente, porque a palavra vem carregada da presença do Espírito Santo de Deus. E aí eu te pergunto, quem pode resistir à presença do Espírito Santo de Deus? Ninguém. Ninguém pode resistir à presença do Espírito Santo. Ninguém pode. Nós somos chamados para falar contra o pecado, é verdade. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado e ponto final, isso é inegociável. Mas nós não fomos chamados para expor as pessoas. Nós somos chamados para falar, para viver, praticar a palavra de Deus. E por intermédio disso as pessoas serem tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Serem convencidas, mudarem de vida, mudarem de história. Querido, evita cair em pecado por conta de bobeira. Eu sei que tem situações que irritam a gente mais do que outras. Ou isso é só comigo? Não, né? Glória a Deus, Rafa. Ainda bem que você e a Márcia falou que... Então, identificou aí. Glória a Deus. Mas tem coisas que irritam mais, tem coisas que irritam menos. E às vezes acontecem algumas coisas que isso irrita a gente, isso leva a gente a pecar porque a gente fala mal. E a gente fala mal da pessoa e não da prática. Sabe, e a gente precisa ser vigilante quanto a isso. O diabo, querido, ele tem um mapa completo da sua vida, da minha vida. Ele sabe exatamente o que te deixa triste, o que te deixa feliz, o que te leva a pecar, o que não te leva a pecar, o que te irrita, o que não te irrita. Ele sabe. Existe uma pasta lá no arquivo do inferno com o seu nome, com o seu CPF, com todos os seus dados, lá está lá falando. E você acha que ele não vai usar isso contra você não, contra mim não? É claro que vai. Então a gente precisa ser vigilante o tempo todo, estar atento, estar alerta, não cochilar. Fazer igual Neemias na reconstrução do muro, trabalhando com a ferramenta numa mão e a espada na outra. Não parando para ouvir as sugestões de Sanbalate e Tobias, não. Deixa eu te falar um negócio muito sério. Às vezes o diabo usa gente que é perto de nós. Sanbalate e Tobias ali eram judeus, tá? Eram descendentes de judeus ali, estavam tentando atrapalhar Neemias a reconstruir um muro. Às vezes o diabo vai usar a gente dentro da casa da gente, parente, família, para nos tirar do propósito, para nos tirar do caminho. Fica atento. A resposta para ele é: não tem tempo para te ouvir, Sanbalate, eu estou envolvido numa grande obra, eu não posso parar agora. A gente precisa estar alerta. Que o diabo não dá folga para ninguém não, tá? Para ninguém. O tempo todo, rodeando, procurando uma brecha, procurando uma falha, procurando uma oportunidade para vir nos atingir, para vir nos atrapalhar.
procurando uma legalidade que a gente dá, a gente entrega para ele poder oferecer algo contrário a nós depois. Ele fica o tempo inteiro buscando isso, aguardando você na hora da... E o objetivo do diabo não é te deixar nervoso para te deixar nervoso, não. O propósito não é esse. Ele te deixa irritado, sabe por quê? Porque quando ele te irrita, ele sabe que você vai falar sem pensar e você vai falar um monte de coisa que não pode. Queridos, a palavra de Deus fala que chamar o outro de idiota é pecado. É pecado. Está lá, astutícia é pecado. Querido, pensa num negócio que eu sofro. Que a gente vê algumas atitudes assim que a vontade na hora, olha lá, querido, tem que vigiar. O diabo é terrível, ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Eu vivi caindo nesse negócio, chamar os outros de idiota. Hoje eu falei sobre isso aqui. O cara fez uma promessa idiota, para você ver. É porque gera uma indignação no meu coração. Eu tenho que mudar a palavra, porque senão eu fico pecando. E aí quando eu peco, eu abro uma legalidade para o diabo chegar diante de Deus e falar lá, ó. Falou idiota, você deixou registrado lá que chamar o outro de idiota é pecado, agora eu tenho legalidade. E aí se a gente não arrepende, e não pede perdão, se a gente não retrata com aquilo, a brecha fica aberta, a gente fica sujeito aos ataques, às ações do diabo nas nossas vidas. Querido, não abrevie seu tempo na terra, não. Fica ligado nisso aí, em nome de Jesus. Medo, então, querido, jamais, tá? A Bíblia manda rejeitar o pecado, levar as pessoas ao arrependimento. Manda também honrar as autoridades seculares e, claro, muito mais, as que vêm em nome de Jesus. Agora, o medo, querido, o diabo tem usado o medo para enganar o povo, tá? Nós temos vivido um tempo aí onde a ferramenta que o diabo tem usado para parar as pessoas é o medo. Infelizmente é o medo. E aí, a gente não pode ficar se achando maior, nem melhor que ninguém. Isso é uma verdade. Não cai nessa besteira não, querido. Mas não tenha medo também não. E eu posso te falar um negócio muito sério. Encoraje as pessoas que estão próximas a você. Querido, esse negócio de medo é algo tão sério. E isso nos atrapalha fisiologicamente. Atrapalha nosso sistema imunológico. Atrapalha. Querido, eu estava conversando com o bispo essa semana e me lembrando do dia que eu fui para assumir a igreja da Lagoa do Pau. Teve um culto aqui nessa igreja de manhã. Enquanto estava tendo esse culto, o bispo estava numa reunião junto comigo lá na Lagoa do Pau. E nessa reunião, assim, subitamente ficou decidido que a partir daquele dia à noite eu já tinha que assumir a igreja e pregar lá. Querido, o bispo me deixou aqui, ó, na porta da igreja. Vou pegar meu carro que estava aqui. Eu tinha vindo para o culto da manhã. Querido, eu já saí daqui com diarreia, não estou brincando, por causa do medo. Olha como é que isso mexe com a gente. Isso mexe com o nosso físico. Presta atenção. De medo eu passei mal. E o diabo, que ele mais tem feito nesse dia, é botar medo nas pessoas. Não vai na igreja não, que lá você vai pegar Covid. Aí a pessoa não vai, mas vai no supermercado, anda de ônibus, né? Vai fazer compra, vai na loja, vai em tudo que é lugar, mas só na igreja que o medo entra. Olha que engano terrível. Não deixou de fazer mais nada na vida, vai na padaria normal, cumprimenta todo mundo, que é coisa maravilhosa, né? Vai na casa dos parentes, se tem um churrasco na casa do primo lá que é aniversário, vai, e não tem pecado nenhum nisso, tá? Mas na hora que chega nós, não posso ir na igreja não, porque lá na igreja pega Covid. Engano do diabo, querido. E aí nós que não somos tomados pelo medo, e a palavra de Deus que o verdadeiro amor, diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós estivermos cheios do amor de Deus, a gente não vai sentir medo mesmo não. E aí nós precisamos multiplicar desse amor em nós para que a gente possa dar para os outros, para que esse amor atinja a vida de outros também e o medo seja lançado fora da vida dos outros também.
Queridos, quantas vezes eu e o Bispo Paulo, durante toda essa pandemia, desde o ano passado, continuamos atendendo as pessoas normalmente lá no Espaço Viva. Claro, com todo cuidado, álcool gel está lá, a gente está de máscara. Mas já precisamos atender pessoas que a gente sabia que estavam de Covid lá. Mas não tem como a gente fugir da função sacerdotal que o Senhor nos chamou. Aí vou ter que te atender aqui fora. Não toque em nada. Por favor, mas atende, ora junto, acalma o coração da pessoa, faz aquilo que Deus fez e Deus tem nos guardado, querido, durante esse tempo inteiro. Fidelidade de Deus para conosco, amor de Deus para com a gente, mas o medo não pode nos parar. Nós confiamos em Deus, mas nós fazemos a nossa parte. Precisa ir no banco, a gente vai no banco. Precisa ir comprar, a igreja funciona normal, querido. Por que você acha? Porque tem gente trabalhando normal. Tem. Vai lá, compra o papel, compra o seu. Essa semana passada o Diácono Valdeci mandou uma lista violenta para a gente, mais o pessoal da consolidação. Eu tive que ir lá no mercado comprar, ué. Imagina você chegando na igreja aqui e está sem papel, está sem copo. Imagina. A gente está se prevenindo, fazendo tudo direitinho como manda, com os requisitos aí dos entendidos aí de toda essa questão de contaminação, mas parar nós não podemos parar. Querido, não deixe o medo te paralisar. Não dá brecha para o medo no seu coração. Não é desafiar, não é ser doido, não. Não é pegar na mão de quem está contaminado e passar a noite e falar, eu não pego, não, eu não morro, não é isso, não. Ser vigilante. Mas não deixar de fazer o que tem que ser feito. Para eu orar, eu preciso pôr a mão, querido? Claro que não, a não ser que Deus mande. Mas se Deus não mandar, não precisa. Aí eu vou deixar de atender, então, o irmão que está com Covid lá, que está precisando. Não, claro que não, querido. Vou orar junto com ele lá, vou clamar a Deus por ele lá. O medo não pode me impedir de ser canal de Deus, de ser bênção de Deus na vida das pessoas. E tem muita gente se acovardando nesse tempo pelo medo, querido. Não deixa isso, não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a gente fechando por aqui, honrar não significa obedecer. Obedecer ao Senhor antes de qualquer coisa. E aí tomar cuidado com os enganos aí, sem desonrar as autoridades. Tá? Honrar não quer dizer obedecer em tudo. E aí eu estou te falando, você trabalha lá, vivi uma experiência forte assim uma vez. Trabalhava numa empresa e fui levantado para ser o representante dessa empresa nas ações judiciais lá trabalhistas. E aí teve um caso grande lá, e os donos da empresa, juntamente com o advogado, me pressionaram um dia na sala, querendo que eu mentisse em juízo lá. E eu falei, não, cara, não vou contar mentira não, vocês estão doidos. Ele falou, não, mas você não vai na condição de testemunha, não. Você vai na condição de preposto. E o preposto, olha o linguajar do advogado comigo. O preposto, ele é autorizado a mentir, ele não pode ser preso, mesmo que ele fale mentira. Olha só como é que o diabo ele é terrível, querido. A minha resposta para ele foi, mas eu não vou mentir, não tem a ver com o que a lei humana diz, não. Tem a ver com os princípios que eu carrego no meu coração. A palavra de Deus diz que eu não devo mentir. Querido, nessa hora entrou uma fúria demoníaca dentro da sala. O dono da empresa deu um tapa na mesa, era uma mesa de vidro, achei que a mesa ia quebrar na hora. Se você não vai mentir, você não serve para nós. Eu falei, não sirvo. E levantei e saí da cadeira e fui embora. Pensando assim, hoje eu vou ser demitido. E não fui, querido. E eles me mandaram assim mesmo, você acredita? Mesmo sabendo que eu não ia mentir. Me mandaram assim mesmo para as audiências. E para a glória de Deus, eu conto isso para você. Na audiência que eles mandaram uma testemunha, a testemunha mentiu, pagou um dinheirão. E eu não menti. Na outra, eu fui sozinho com o advogado, não falando mentira, pagamos R$500. Aí Deus faz tudo para a glória do nome dele. No mesmo dia dessa audiência, o dono da empresa foi lá na minha sala. E virou para mim e disse o seguinte, a partir de hoje, quem cuida dessas questões de ações trabalhistas é você. Eu falei, mas eu não sou dessa área, cara, não sei nada de direito, não sei. Não. O cara mandou eu falar mentira, eu paguei 10 mil. Você falou a verdade, eu paguei 500, é melhor eu falar a verdade. E o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar. Querido,
deixa eu te falar algo muito sério. Não precisa obedecer em tudo. Se for contrário à palavra de Deus, é Deus em primeiro lugar. É Deus em primeiro lugar. Toma cuidado com os enganos, tá? Tem muito engano por aí, que está levando os outros para o pecado, achando que está fazendo coisa certa. Toma cuidado. Mas o que norteia minha vida em primeiro lugar é isso aqui, ó, a palavra de Deus. Quando a gente é batizado, e eu sei que você, no dia do seu batismo, você também foi perguntado, você confessa que a palavra de Deus é o seu manual de fé e prática de vida? Você falou sim, não falou? Amém ou não amém? Falou sim. Então tem que ser, querido. Tem que ser, ué. É ela que manda, é ela que fala. É ela que determina o que eu posso e o que eu não posso. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu faço aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer, ponto final. Não negocia isso aí não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, desonrar é outra história. Desonrar é você falar mal lá da pessoa. Você discordar dela é pecado? Claro que não. Agora, você não pode tratar ela de qualquer maneira. Eu penso que João, querendo cumprir seu ministério, entrou num lugar além do seu chamado, que foi falar contra a pessoa de Herodes. Ele poderia falar contra o pecado, deveria falar. Eu acho que ele poderia ter feito muito mais, levado muito mais pessoas ao arrependimento. João Batista era uma ferramenta poderosíssima, querido. O povo ia no deserto, ouvia a pregação, se convertia, era batizado por ele. Imagina só, se ele não excede esse lugar, quantas pessoas mais não seriam impactadas pela palavra de Deus através da vida dele? Quanta gente mais não seria levada ao arrependimento? E isso é algo para esse tempo, querido. O dia do Senhor está chegando. O dia do Senhor está chegando, e as pessoas precisam ouvir e ver através de mim, de você, sobre o arrependimento que leva à salvação. Mais do que conquistar qualquer tesouro nessa terra, querido, o arrependimento nos leva a uma vida eterna com Cristo. E eu e você precisamos ser instrumentos de Deus para isso nesse tempo. Pregue a tempo e fora de tempo. No seu trabalho, na sua casa, na sua família, onde o Senhor te levar, pregue a palavra de Deus. Parece doideira, mas não, é o que precisa ser feito. Eu me recordo do Wellington, pai do Luan, marido da Beth, hoje está lá nos Estados Unidos. A gente se encontrava muito no banco. Eu ia fazer serviço de banco e ele estava lá também. E eu não me lembro de uma vez, acho só quando a gente estava junto, que eu chegava lá e ele não estava pregando para alguém. Mas normalmente eu chegava e ele estava contando o testemunho de vida dele, que Deus salvou ele, que ele quase morreu, aquele negócio todo, e o pessoal sai impactado. Um dia, acho que foi a Priscila, no trabalho dela, foi alguém do trabalho dela no banco, e ele pregou para essa pessoa, e essa pessoa trabalhava com a Priscila, chegou, não conhecia um cara no banco, o cara contou a história de vida dele, aí começou a contar para a Priscila a história, que eu conheço ele, é o Wellington. Em todo lugar, querido, onde o Senhor te levar, seja um testemunho da palavra de Deus, e seja você um pregador da palavra de Deus naquele lugar, fale de Jesus para todo mundo. O mundo precisa de Cristo. A gente precisa pregar a palavra para que mais pessoas se arrependam, se convertam e possam passar a eternidade com Cristo, junto comigo e com você lá. O céu não foi feito só para a gente, não, a eternidade não foi feita só para a gente, não. A vontade de Deus é que nenhum homem se perca. Agora, não perca tempo fazendo aquilo que o Senhor não te chamou para fazer. Você pode estar abreviando seu ministério aqui na terra. Faz aquilo que Deus te mandou fazer. O que é que Deus te mandou fazer? Faz. Nem mais, nem menos. Faz. O ir de pregar o evangelho é para todo mundo, amém ou não amém? Ou é só para os pastores, para os presbíteros? Assim como louvar não é só para o ministério de louvor, e o ministério de louvor é uma ferramenta que contribui para que a igreja louve a Deus, o pregar também não é só para o pregador, não é só para o pastor, não é para todos. Você é discípulo de Jesus?
Sim ou não? Se você é, o ID é para você. Já recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida? Sim ou não? Sim? Então é para você. Vai ser testemunha aí por onde quer que Ele te levar. Por onde quer que o Espírito Santo de Deus te conduzir. Seja você a testemunha do Evangelho, do poder de Deus, do poder transformador, restaurador de Cristo na nossa vida. Estava conversando com o presbítero Gessiano ontem, um rapaz está trabalhando com ele, e o rapaz é muito assim, empolgado com Deus. Rapaz, eu sei de onde Deus me tirou, o cara já foi preso, já roubou, já fez um monte de coisa lá, eu sei o que Deus fez na minha vida. E eu falei com o Gê exatamente dizendo que eu falei, Gê, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem é mais perdoado é mais grato. E às vezes o que falta na gente é isso, a gente acha que o que a gente fez de errado foi pouco, e aí por isso a gente é pouco grato. Não, querido, só o fato da salvação ter nos alcançado é motivo para gratidão, assim, ó, eterna nas nossas vidas. E aí as pessoas precisam ver isso através da sua atitude, através daquilo que você vive, aquilo que você fala. Não antecipa. Tem pessoas que Deus preparou para estar no seu caminho, para você ser usado como instrumento para trazer a palavra dele. Tem pessoas que Deus separou que vai ser através de você, não duvide disso. Vai ser através de você, mesmo que você não se imagine, não pense, não acredite, mas é através de você. E aí deixa eu te dizer aqui para a gente concluir. Não cuidar da saúde, não cuidar das emoções, não vigiar no trânsito, não estar atento às leis naturais e humanas aqui sobre a terra. É abrir brecha para antecipar a nossa partida daqui. E não cumprir a totalidade do projeto que Deus tem para nós. Precisa ficar atento, querido. Você corre muito no trânsito? Você anda sem cinto de segurança? Vigia, irmã Bianca. Está correndo risco aí. À toa. Querido, eu penso de fato que João Batista tinha muito mais para fazer. Não fez porque quis entrar numa área que não era dele. O diabo tenta nos enganar de duas maneiras sempre. Ou colocando medo para a gente achar que não é a gente, ou nos levando para uma direção de que a fazer algo que não foi o que Deus nos mandou fazer. Ele sempre vai agir assim. Ou vai nos deixar quem, ou vai nos impulsionar para ir além daquilo que Deus mandou. Ele não é criativo, de verdade, não é. Não é. Ele muda a estratégia, criatividade ele não tem. Ele nos conhece. Trabalha de acordo com aquilo que ele tem, de informação a nosso respeito. Mas se eu e você estivermos verdadeiramente ligados em Deus, com a nossa atenção focada na voz do Espírito Santo, ele não consegue nos enganar, não. Não consegue. É claro que Deus pode tudo, sabe tudo e está no controle de tudo. Mas é Deus de liberdade. Ele tem compromisso com os seus planos. Ele guarda, ajuda, quando nós estamos exatamente onde Ele quer, fazendo o que Ele quer, do jeito que Ele quer. De outra forma, nós assumimos a responsabilidade. Às vezes tem peixe grande esperando no mar da tribulação que nós provocamos para mudar outra chance. Às vezes não, como aconteceu com Jonas, tinha lá. Mas tem vezes que não tem, não. Tem vezes que caiu no mar aí por opção, por desobediência, e não vai ter, não. A palavra, não lembrei disso aqui agora. A palavra de Deus para mim foi, não vá, quando lá atrás que eu falei sobre, enquanto eu fugia do ministério de Deus na minha vida, a palavra de Deus para mim foi, não vá para a barriga do peixe. É exatamente essa. Preparei essa palavra que não me lembrei disso, lembrei agora. O Espírito Santo me fez lembrar agora. A palavra de Deus para mim foi, não vá para a barriga do peixe. Isso é muito sério. Para Sansão não teve outra chance não, tá, querido? Cumpriu aquilo que Deus tinha ali. Acredito que poderia ter feito mais,
Mas não teve segunda chance, não. Morreu lá, cumprindo o juízo de Deus sobre os filisteus. Mas morreu lá.